Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós, com a paz do Cristo. Estamos aqui iniciando o nosso evangelho diário, mais uma semana, seguindo as histórias do livro Boa Nova. Mas hoje nós não estamos apenas iniciando aqui uma nova manhã de segunda-feira. Estamos começando também uma nova semana e, sobretudo, dando as boas-vindas a um novo mês. Pois é, meus irmãos, estamos hoje iniciando o mês de dezembro, hoje dia 2, dando aí as boas-vindas ao último mês do ano, um mês reflexivo e um mês que convida a todos nós a sempre pensarmos o que a gente semeou, o que a gente cultivou ao longo desses 12 meses de 2024. Quais foram os rastros na areia, as pegadas na areia que a nossa alma deixará no coração dos nossos irmãos? Pois é, este último mês do ano, ele é um convite para todos nós pensarmos o que pretendemos também mudar em nosso coração. E não precisamos esperar o ano seguinte para fazer essas mudanças. Podemos, já neste momento, alterar tudo que habita aqui dentro da alma. Nós podemos mudar para sermos melhores. A virada do ano é um simbolismo, é um marco material, mas o espírito é eterno. A gente não precisa esperar o ano virar, chegar um novo ano para nós mudarmos, para buscarmos ser melhor, ser melhores, para fazer planos, para nos reerguer interiormente. Podemos fazer isso hoje. Podemos fazer agora, no último mês do ano. Então eu convido a todos para estarmos aqui com o coração em Jesus, também pedindo ao Cristo que Ele abençoe esses novos dias deste mês, sempre nos fortalecendo, trazendo as bênçãos, as alegrias e a esperança para cada dia. Meus amados irmãos, agora eu convido a todos para darmos sequência aqui ao nosso livro Boa Nova. Lembremos que na sexta-feira nós estávamos justamente refletindo sobre aquelas situações em que Bartolomeu questionou a Jesus suas dúvidas. E a última dúvida que ele carregou no peito foi justamente sobre as pessoas que amamos e que retornam para o mundo espiritual. Como não ficar triste diante dessas perdas? E o Cristo irá o consolar e depois esclarecer. Mas, depois de Bartolomeu, ele acolheu. Então, após ter todos esses esclarecimentos do Cristo, Bartolomeu irá retornar para Dalmanuta. E ali, durante todo esse caminho em que ele faz, e vale a gente relembrar que naquela época a maior parte das viagens eram feitas a pé. Então, quando nós vamos mergulhar aqui na história de Jesus e dos apóstolos, viajando, passando de aldeia em aldeia, em várias cidades, a maioria desses percursos, se não todos, são feitos a pé. Então, Bartolomeu ele vai fazer esse percurso até Dalmanuta a pé, e durante esse caminho ele vai começar a refletir sobre tudo que Jesus tinha trazido de esclarecimento para ele. E ele que estava tão acostumado
a ficar triste, a sentir aquela melancolia, aquela angústia no coração, percebe que aquilo não habita mais dentro de si. Ele começa a olhar para dentro da sua alma e ele percebe que ele não está mais triste. E que aquela tristeza que ele carregava tinha muita relação com a perda da sua mãe, que a mãe dele tinha desencarnado. E ele tinha carregado uma profunda angústia da partida da mãe dele. E ele tinha guardado isso só para ele. Então, quando Jesus esclarece para ele sobre que Deus cuida de todos nós, sobre justamente o que a gente refletiu aqui na sexta-feira, ele começa a preencher o coração dele agora de leveza, ao invés de mágoa, de perdão, ao invés de tristeza. E ele compreende que a saudade da mãe dele ficou. Mas não necessariamente a tristeza precisava ser nutrida e habitar aqui dentro. Então ele começa a levar esses esclarecimentos com ele, a pensar exatamente em tudo o que Jesus esclareceu. Só que tem um detalhe. Quando ele termina a viagem e ele chega em casa, quando ele abre a porta para entrar, os irmãos dele vão receber Bartolomeu xingando, brigando, falando que ele era um péssimo filho para o pai, porque ele havia saído, sumido uns dias e que ele não estava ali para trabalhar, e começaram a criticar, a julgar, sem nem saber aonde Bartolomeu estava, que era com Jesus. E antes de ser um apóstolo do Cristo, Bartolomeu costumava brigar com os irmãos. Ele costumava revidar as palavras grossas dos irmãos dele. Só que dessa vez foi diferente. Ele não revidou. Ele deu a outra face. A face do perdão, da paciência. Então os irmãos estavam ali xingando, criticando, julgando, querendo brigar mesmo com Bartolomeu, e ele fica em silêncio. Ele não fala e não reage a nada. Só que nesse momento o pai de Bartolomeu entra ali na sala. E o pai de Bartolomeu começa a agredi-lo com palavras, a empurrá-lo, também criticando, falando que ele era um péssimo filho. E aquele caos familiar. Bartolomeu novamente se mantém calmo, em silêncio. Antes acostumado a entrar na briga, antes acostumado a deixar o instinto falar mais alto e a agir precipitado e brigar, revidar, falar alto. Depois da conversa com Jesus, depois de ser um apóstolo, ele mudou esse comportamento. E ele se manteve em silêncio. Ele não nutriu aquelas discussões. Humberto de Campos, sobre esse instante, até nos diz: Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Jesus conhecia todo o esforço que Bartolomeu teve que fazer para ter uma nova atitude mental, para não reagir às brigas, para mudar a tristeza que ele carregava há tanto tempo no coração,
para enxergar as situações de uma forma diferente. Jesus o ensinou a olhar para o próximo como um irmão, como alguém que também é amado por Deus. E justamente essas palavras do Cristo cultivaram dentro do coração de Bartolomeu novos sentimentos para com as pessoas, uma nova forma de enxergar aqueles que estavam próximo dele. Bartolomeu aproveitou os ensinamentos do Cristo para vivê-los. Depois desse momento, claro, Bartolomeu continuou ali em Dalmanuta por um tempo, mas Jesus, que ali não estava, continuou a tua viagem. E Jesus agora chegará em um ponto da história muito importante para realizar uma de suas pregações. Amanhã nós iremos retornar o olhar para Jesus, saber aonde ele está agora, qual será a pregação e quem se encontrará com Jesus para receber os esclarecimentos do Cristo. Amanhã, na terça-feira, eu convido a todos para darmos continuidade e que hoje a história de Bartolomeu ela possa inspirar a todos nós a também mudar a nossa atitude mental, seguindo os ensinos do Cristo, inspirados por Jesus. Meus irmãos, esta foi uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Uma boa segunda-feira, uma boa semana, um bom início de mês para todos nós. Que assim seja.